Desenvolver-se individualmente é a base para crescer profissionalmente e impactar a comunidade. Hoje vamos conversar sobre autoconhecimento, disciplina e evolução contínua. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Eu sou Regiele Kronbauer, sou membro da JCI desde o ano de 2021 e este ano estou como líder do Bem-Estar, que também fará parte, né, da Convenção Nacional e que vamos sediar nos dias 24, 25 e 26 de outubro, aqui em Chapecó. E nós estamos com os nossos super convidados e que também são nossos parceiros da Convenção Nacional, que é fundador da Amo Sistemas, ele é formado em Ciências da Computação e ele foi companheiro no ano de 2007. E temos também a brilhante presença da Lianara Mazzetto Terrible, diretora da Terra Plant. É formada em administração de empresas, foi a 4ª mulher presidente nos 50 anos da JCI Chapecó. Ela é mentora de inteligência emocional e Enneagrama. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada. Agora, eu vou começar perguntando então para o Márcio sobre a parte, né, do desenvolvimento. Qual foi o ponto de virada na sua vida que fez você buscar se desenvolver mais? Legal, ótimo. Primeiro, agradecer a JCI pela oportunidade, por estar falando um pouco mais sobre autoconhecimento, sobre empreendedorismo, enfim, sobre companheirismo, né? Sobre pessoas. Bom, eu empreendo desde 2000, já são quase 25 anos na área de tecnologia. E um momento ímpar, para mim, foi quando um sócio, ele teve um acidente de carro. Voltando um pouquinho, né? Eu era somente programador. Eu só cuidava da programação, da parte administrativa, pagar a conta, receber. Não me preocupava muito com a venda, não me preocupava muito com a porta para fora, né? Preocupava sim com desenvolver dentro da empresa. E meu sócio vindo para Chapecó, ele morava em Jaraguá do Sul. Ele teve um acidente, onde infelizmente ele teve que ficar por vários meses parado. Então, naquele momento, ou eu saía para fora da empresa, ou a empresa ela falia, literalmente. Então foi aí que aquele mundo se abriu. Eu tive que deixar meus colegas cuidando da parte interna, eu tive que sair para fora, fazer vendas, conhecer o mercado, conhecer as pessoas, obter mais conhecimento sobre que é um setor que é primordial. Se não tem venda, a empresa não existe, né? Então foi ali o momento zero, vamos dizer assim, o day one, quando eu vi que empreender não era só ficar com a bunda sentada na cadeira. Tinha que buscar conhecimento, tinha que buscar entender o que o mercado precisava, e foi minha grande evolução dali para frente. Obrigada, Márcio. E para você, Lia, assim, qual foi o teu momento de virada, assim, que você buscou começar a se desenvolver mais? Então, obrigada também pela oportunidade, né, Regi, pela JCI. Primeiro dizer que eu sou uma apaixonada pela JCI, então estar falando aí para os companheiros e para uma rede de liderança é de fato, assim, muito gostoso, é um assunto muito bom. Eu acredito que a JCI foi um momento ímpar na minha vida. Eu trabalhava no banco aqui de Chapecó, no HSBC, meu padrinho Edson me convidou para participar da JCI, e desde que eu conheci lá, que foi em 2017, a gente começa agora a ficar revelando as idades, né? Acho que nem vamos falar Toma cuidado. tantos anos. Eh, Foi uma oportunidade ímpar de desenvolvimento, assim. Eu acredito que nem a faculdade me trouxe tanto conhecimento quanto eu consegui me desenvolver, tanto em liderança, em debates, em oratórias, como foi dentro da própria JCI. E empreendedorismo, então, eu já era empreendedora, já sou empreendedora há mais de 20 anos, e nessa jornada eu então, já empreendia, eu tinha as lojas da Claro, só para entender, né? Lembro desse fato. É, nós tínhamos 11 lojas da Claro,
E eu disse assim: vou ser presidente da JCI, né? Então, fui lá falar com meu sócio, com meu esposo, com a minha mãe, para pedir se eles me apoiavam para que eu pudesse viver essa jornada. Mas não só isso, voltando um pouquinho atrás, assim, desde que eu entrei na JCI, eu falava para os membros agora, fazendo planejamento estratégico há uns dias atrás, de que eu me propus lá dentro da JCI fazer tudo diferente daquilo que normalmente eu fazia. Então, se na empresa eu fazia o financeiro, se eu fazia administração, lá eu queria me desenvolver em marketing, lá eu queria me desenvolver em treinamentos, né? Então, dentro da JCI eu busquei, como uma escola de liderança, me desafiar em tudo que fosse diferente daquilo que eu vivenciava no dia a dia. Porque eu acredito que, não por ser uma escola de liderança, mas ter essa vivência prática junto com jovens, né, podendo fazer uma transformação na sociedade, isso casa muito com os meus propósitos. Então, tudo que eu aprendi lá, depois eu consegui também implementando na empresa, na questão do voluntariado, né, como que a gente engaja pessoas voluntárias que não recebem nada para disponibilizar seu tempo, sendo que na empresa, então, se eu quisesse mandar embora, eu mandava. Né? Uhum. Se eu quisesse dar uma advertência, eu dava. Como é que você dá uma advertência para um membro voluntário? Exato. Como que você lidera uma pessoa que não recebe nada para estar aí e que você precisa que ela se comprometa junto num projeto porque ela assumiu uma responsabilidade? Então, essa forma de liderar, essa forma de engajar, trouxe com que eu pudesse levar para a minha vida, na época na Claro, hoje dentro da Terra Plant, né, Uhum. uma liderança diferente do que simplesmente ser um chefe, um empreendedor. Então, eu acredito que essa essência de JCI, ela vive comigo. Tanto que, né, tenho 2 companheiras trabalhando aí dentro da empresa, 2 pessoas assim, ó, de ponta firme, que estão tanto dentro da gestão, quanto agora dentro do marketing, implantando SDR junto com a nossa empresa, né, bem revolucionária para o agro, que vieram da JCI. Então a gente cria laços, a gente cria companheirismo, a gente cria amizades, a gente cria profissionalismo juntos, que você sabe que essas pessoas têm essa mesma essência. Então eu acredito que não só o fato de ter entrado na JCI, mas muitas coisas mudaram na minha vida por isso, né? Ai, obrigada. E para vocês, assim, aí vejo quem quer começar essa pergunta também, né? Quais práticas ou hábitos foram fundamentais para essa caminhada, né, de autodesenvolvimento? Bom, eu gosto muito de conversar com pessoas, né? E eu também, como venho do mundo digital, então o digital me ajudou muito. Uhum. Então, desde a minha formação lá de 93, quando eu comecei com ciência de computação, buscava, através das páginas lentas, com modems lentos, né? O conhecimento. Então, e até hoje eu busco muito na internet, através de mentores, através de consultores, através de pessoas, né? E aprendo muito com os meus clientes, aprendo muito com os meus consumidores, né? Com sócios principalmente, porque eu sempre busco pessoas que me complementam. A gente tem que saber, mas não de tudo, tá? É importante ter o conhecimento, é importante saber um pouco de cada, mas ser muito analítico já não é o meu caso. Eu gosto de estar pairando por todos os setores, né? Então, sempre busquei em cursos, workshop, esse conhecimento que me faz aí evoluir como pessoa, evoluir como líder, evoluir como empresário, né? E poder ajudar. Também participo hoje do Rotary. Então, logo que eu saí da Câmara Júnior, eu já me engatei no Rotary, não fiquei sem... Por causa da idade, né? Uhum. Eu não queria ser chamado de Você vê senador. que ele é da Câmara Júnior, né? Câmara Júnior, isso. A Câmara Júnior já foi para. Eu não queria ser senador, né? Porque senador já tinha mais idade. Não, peraí, eu vou pro Rotary. Então, hoje também a gente tem todo esse trabalho que a JCI faz, o Rotary também faz. E legal isso, né? Porque essas entidades, ela têm um pilar muito importante que é a sociedade, né? Sim. Em ajudar. Então, a realização é quando você vê aquele sorriso, quando você vê a meta alcançada, quando você vê o objetivo, né? Então, desde da Wurstfest lá atrás até hoje, que é uma feijoada que a gente faz, né? Isso dá um prazer enorme para a gente que, de alguma forma, tem que retribuir à sociedade o que a gente ganha, né? Então, eu ganhei muito de Chapecó, ganhei muito dessa cidade, ganhei muito das associações Uhum. e esse momento é de retribuir. Seja via conhecimento, seja via mão na massa, enfim, não importa. Importa é entregar resultado.
E para você, Lia, teve alguma prática ou algum hábito, né, que foi fundamental para essa caminhada? Eu acredito, desde muito cedo, eu sempre fui uma entusiasta de entender comportamentos humanos. Então, eu sempre gostei de entender de gente. Uhum. Me lembro que fui resgatar um livro, assim, de muito tempo atrás, aonde estava lá, Decifrar Pessoas. Então, eu sempre fui, assim, uma pessoa que gostava de entender de pessoas. Se tu me perguntar, hoje mesmo estava numa reunião de números a tarde inteira, né? Eu Hum. preciso, como empreendedora, estar na reunião. Mas por várias vezes eu quero fugir, né? Porque eu sou muito de pessoas. Então, entender de pessoas, entender de comportamentos, para mim é algo que me entender, me conhecer é algo muito relevante. Tanto que a gente fez o Empretec juntos. Perfeito. Quando chegamos aqui, eu Fizemos disse, nossa, quanto tempo, momento né? ímpar. Fizemos o Empretec juntos. Eu lembro que você ganhou como empresa e eu ganhei o selo dos comportamentos. Ó. No livro Uau! dos selos, tinha 2 prêmios, tinha o prêmio de Sim. empresa, e aí tinha o prêmio dos comportamentos empreendedores, que era o livro dos selos, e o meu livro dos selos foi levado, inclusive de referência lá para o Sebrae, enfim, né. Então eu acredito que um marco, assim, para mim foi o enneagrama, né, no qual eu Uhum. faço estudo há mais de 10 anos, que estuda a inteligência emocional, né, que estuda as pessoas, estuda como as pessoas se relacionam, como eu me conheço, e a partir disso, como eu me relaciono com os outros. E isso faz total diferença nas organizações. Tanto que, há pouco tempo eu consegui ali com o Fabrício, né, meu irmão, que estava presidindo a organização, reunir o grupo dele e fazer o grupo de gestão dele e fazer o enneagrama, onde a gente identifica os perfis de cada um. Eu estava lá. Você Identifiquei lá. verdade, verdade. E Aham. quando você identifica os padrões, você se conhece, você olha as pessoas que estão ao seu lado, você começa a entender que as pessoas primeiro são diferentes, e aí Sim. tá a primeira quebra de paradigma, né? É. Que Sim, ninguém pensa, sente como eu, ou porque o outro é certo ou é errado, afinal, o que que é certo, o Não que que é existe certo ou errado. errado, né? E aí, nesse sentido, quando eu conheço a minha equipe e me conheço, eu entendo onde as pessoas estão alocadas nas melhores posições. uhum, Porque isso acontece tanto dentro da JCI como acontece dentro da empresa. Você olha para um profissional e você não entende as habilidades dele. E sim, aí você acredita que ele não está desempenhando uma boa função. Mas, na verdade, às vezes ele só está mal alocado, né. exato. Então, o enneagrama para mim, assim, é algo que eu levo de vida, é algo que eu faço mentorias hoje. Recentemente, junto no Instituto Enneagrama, que é do Márcio, a gente, fez mentoria para uma grande empresa que é o Mapa, né, então, assim, tá conectado com pessoas do mundo. Eu mentorava uma pessoa que ela estava, eh em Washington, então, assim, a tecnologia nos permite É, isso, né, de você poder aqui do Brasil estar mentorando uma pessoa que está fora do país representando teu país e que você está ali melhorando as habilidades dela, as atitudes dela, então entregar isso para o mundo é muito gostoso, sabe, sou muito realizada com isso que eu faço. O enneagrama é quase que um hobby para mim, né, porque com Sim. empresa tu sabe, né, Márcio? é. Nós temos indústria, né, mais de 60 funcionários aí, mais tudo que envolve os stakeholders, enfim, mas o enneagrama é uma paixão de vida aí, justamente pela inteligência emocional muito necessária hoje para o equilíbrio das Sem dúvida. pessoas da nossa atualidade. Sem dúvida. E assim, e teve alguma pessoa ou alguma experiência, assim, que serviu como inspiração para vocês, assim, para o crescimento, né, pessoal ou profissional? Eu fui muito consumidor do Sistema S, tá? Uhum. Então, Sebrae, Senai, Senac, sempre procurei fazer vários cursos. E um se destacou, foi justamente o que a gente fez, que foi o Empretec. Que o Empretec, do zero, né? Sem nenhum dinheiro no bolso, tinha que sair na rua, na Getúlio Vargas, e conseguir o maior possível de dinheiro. Uhum. Isso é empreender. Né? Você só com o teu conhecimento, com o teu propósito, com tua fala, tu conseguir comprar talvez chiclete e depois comprar mais 3 chicletes, mais 4 chicletes, na época ainda era bom o chiclete.
E ali foi um Sem exemplo, tecnologia, né? sem tecnologia, ou seja, só na Só na força. ligação de voz, não Isso. existia nem SMS, só SMS, ligação de voz. Então, foi um curso excepcional que durou uma semana, não foi? Uhum, Então, um curso onde a gente pôde criar várias empresas, quebramos várias também, quebramos. mas eram tudo fictícias. É, ainda bem. Mas lá, olha, eu nunca faturei tantas na minha vida como foi aquela semana. Nós tínhamos projetos para realizar em uma semana, com uma sociedade. Também tinha sócio na tua Sim, empresa? não, Não, tu não foi tinha individual. sócio. É, Não tinha eu sócio. tinha um sócio que era um no posto, Sim, sim, né? sim. Eu não tinha sócio. É, então tinha essa possibilidade. Então já foi ali começar a tramar, desde como criar um modelo de negócio, como é que a gente ia vender, como é que ia cobrar, porque já tinha que entrar o dinheiro numa semana. Então, o Empretec, Sistema S e todas as associações que eu pude participar, Polo de Tecnologia, agora estou na CAT, né, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Então, tudo isso a gente vai evoluindo como pessoa, né? E para você, Eli, assim, teve alguma pessoa que te inspirou ou teve alguma, o que fez alguma experiência assim que também fez essa virada de chave, né, para o teu desenvolvimento, para o teu crescimento? Eu acredito muito na força da família, né? Então, a minha mãe, assim, desde cedo, ela teve que abdicar numa cidade pequena de ir trabalhar fora. Vamos falar aí há mais de, há muitos anos atrás, né? Não vamos ficar falando idade aqui. É. E para ela cuidar dos filhos, o que ela fez muito bem, nos criou muito bem, ela abdicou disso. Então, sempre ela me empoderou. Eu tenho até hoje um bilhetinho dela guardado, que ela diz lá: "Filha poderosa, né, você vai alcançar todos os teus sonhos, teus objetivos. Eu te vejo, palestrando para muitas pessoas". Então, assim, eu acredito que chego a ficar arrepiada aqui, né, mas eu tenho o bilhetinho dela guardado e anda comigo. Eh, então a minha mãe, e o meu pai agora não está mais com a gente, né, há alguns meses ele nos deixou, mas era um apaixonado por microfone, Olha desde só. cedo, né, então tanto eu quanto o meu irmão a gente gosta muito, e ele sempre nos ensinou a estarmos determinados, né, então a não desistir, a sermos honestos, então a gente aprendeu sempre desde cedo se virar, sabe, se virar, não desistir. Eu acredito muito que os valores, a pessoa que eu sou hoje, né, ela veio da minha base, ela veio da minha família, né, e claro, hoje eu sou um casal CNPJ, então, junto com meu esposo aí, hoje nossos filhos inclusive já estão vindo para a empresa, a Laísa agora já está com a gente há 2 anos, e o Pietro está saindo agora do terceiro grau e vai vir trabalhar com a gente, né. Então, junto com meu esposo aí há mais de 5 anos que a gente cuida do agro, de bancária para É. telefonia, agora no Legal. agro, né. Como casal CNPJ, a gente vem evoluindo muito. Então, o Kleber, meu esposo, é uma pessoa que me inspira muito, justamente porque a gente é muito oposto. Então, o eneagrama salvou nosso casamento, e agora a gente trabalhando junto, a gente entende que nós somos extremamente opostos. Uhum. Então, a gente contribui muito um para o outro, né, dentro desse autoconhecimento que a gente vem tendo, para que a gente consiga levar a empresa, né, levar a empresa onde ela merece. Tu sabe como empreendedor, né, Márcio, quanto é no dia a dia, dependendo economicamente, toda a questão de colaboradores, como que você engaja pessoas. Aqui em Chapecó, o tema de reter pessoas, de ter pessoas Desafio. trabalhando, é um desafio. Tem plaquinha de pessoas em volta, em cercas de empresa, até na passarela da Sadia lá tem Tem. procurando pessoas. Então, hoje o desafio é você ter pessoas contigo que sejam engajadas, que comprem o teu propósito, né, e que queiram estar junto com o propósito da empresa. Então, nesse sentido que, que a gente vem construindo no agro aí um legado muito legal, entrando aí numa jornada SG, de sustentabilidade, né? Ótimo. Estamos nessa linha aí. Então, acredito que Hum. claro,
se for falar de pessoas aqui, vai ter muitas pessoas, mas o que mexe meu coração é a base da família mesmo. Sim. E aproveitando o gancho ali, falando sobre desafios, para vocês, assim, quais foram os desafios internos? Porque, né, toda a trajetória a gente tem os nossos desafios, às vezes é os nossos medos, insegurança de empreender, procrastinação, às vezes, eu vejo lá, talvez o meu colega empreendendo, eu não tô, ainda não me mexi. Eu tenho ideias brilhantes, mas ainda ficou, eu não sei, existiu isso com vocês? Ou quais foram os sabotadores, pode colocar também. Não sei se vocês tiveram. Eu acho que na vida a gente tem toda hora, né? Medos, anseios, angústias, excesso de passado, excesso de futuro, né? A todo momento empreender é isso. Acho que é isso que acho que nos deixa muito felizes, sabe? Porque o desafio ele é diário, não tem jeito. No início, quando eu comecei a empreender, era a aceitação. Então você tinha pouca idade, com empreendedores mais maduros. O setor de tecnologia é um setor iniciante em Chapecó, onde vieram várias empresas de outros estados e não fizeram a coisa certa. Então, quando que um chapecoense vai fazer algo certo se o pessoal de fora não consegue fazer, né? Então, são barreiras que tu encontra todo momento, tá? Mas eu acho que conforme tu vai passando esses anos de empreendedorismo, anos de associativismo, enfim, tu vai criando essa casca que nada mais te detém. É tua convicção que está na frente, tuas certezas, aquilo que você acredita, teu propósito de vida, que vai eliminando essas. Né? E às vezes você tem objeções que você. Né? Esse dia meu filho chegou assim, com 25 anos. Pai, tô preocupado com o meu futuro. Eu só dei risada. Quantos anos? 25. Já empregado, já formado, né? Já tá namorando, já tem seu carro, sabe? Tô preocupado com o meu futuro, tô ansioso, preocupado com o meu futuro. Falei, nada mais do que todo mundo já passou e vai passar e não tem jeito. E que bom. E que bom, eu acho que tudo isso leva essa juventude, né, a Uhum. pensar diferente, não ficar acomodada, Isso. né? Aquele que se acomoda realmente tem algo errado. Com tudo que está acontecendo nesse mundo, não tem quem possa se acomodar, Uhum. né? Nem mesmo os aposentados acho que estão acomodados, né? Com tudo que está mudando nessas nossas vidas, né? Não vou nem comentar o Covid, né? Mas de lá para cá, eu acho que tudo impulsionou de uma forma absurda. Então, eu acho que hoje a gente já está muito mais calejado. Hoje a gente está muito mais maduro de poder ultrapassar essas objeções, passar esses desafios com muito mais sabedoria, com muito mais criatividade. E para você, Lia, quais Em- foram teus maiores sabotadores, assim, que tu precisou superar durante a tua trajetória? Eu acredito muito no que o Márcio falou, né? A gente vem evoluindo como pessoa, então conforme o ciclo da nossa vida, É. esses sabotadores vão mudando. E vão melhorando, cada vez vem melhor. É. Mas eu vou falar assim, ó, que eu sou uma mulher assim, que desde muito cedo eu sou meio que destemida. Então, quando eu tenho um desafio, sabe, dá aquele calor, dá aquela emoção, mas eu sou tenho muita altivez, como se diz, né? É, então, eu gosto do desafio e gosto de sentir aquele frio assim. Mas tem uma história que me lembrava de como que a gente supera esses sabotadores, se eu pudesse dizer assim, né? E até falar aí para a mulherada da JCI que Uhum. pretende alcançar uma presidência, é, que quando eu decidi, não. Desde que eu entrei na JCI, eu falei, eu quero seguir esse currículo, eu quero ser presidente. Mas eu quero que as pessoas me digam, Lia, a gente quer que você seja presidente, porque eu acho que daí que vem a inspiração da liderança, né? De você ser, digamos, reconhecido por líder e não dizer eu quero e é assim e pronto, né? Começa por aí o engajamento das pessoas. E aí, beleza, então fui eleita para ser presidente, e aí estávamos num evento da JCI, e uma pessoa, no qual levei meu marido, a pessoa veio provocar assim, e ele disse assim, só para ter uma ideia, hoje ele é super amigão meu, mas olha como que a vida pode te levar de um rumo para o outro com sabotador, dependendo de como você reage a essa situação.
Ele chegou e falou bem assim para mim no evento, viu? Eu nunca vi uma mulher com filhos ser presidente da JCI. Eu não tinha assumido a gestão ainda, né? E eu olhei para ele, é um homem alto, grandão, fala alto, né? E se ele ouvir, ele vai saber que foi ele que falou. Tudo bem. E eu pensei comigo mesmo assim, agora tu vai ver, sabe? Então eu poderia receber isso como um sabotador para mim, mas eu me apropriei daquilo e coloquei muito mais força e eu disse assim, e aquilo, vou dizer que se teve um conselho que não me deixou eu me sabotar como mulher, pensa, em 50 anos na organização, eu era a quarta mulher presidente, né? Então, é o mundo masculino que veio, até porque na JCI, pelo que eu lembro, se eu não me engano, foi em 1986 que a primeira mulher foi eleita. Tá por aí, que foi a companheira Cristina, né? Então, assim, a gente pode se sabotar achando que a gente não é suficiente, né? Que a gente não está pronto, que nunca. E isso está acontecendo muito nos dias atuais hoje, né? A gente olha para pessoas que são influencers, a gente olha e diz assim, eu gostaria de ser igual aquela pessoa, e eu diminuo, eu me diminuo, né? Então, depende de como você vê esses sabotadores, né? Eu tomei força de um exemplo aonde quiseram me dizer assim, no universo masculino, eu não estou falando aqui de machismo nem de feminismo, não tenho, assim, olha, nada, algo a comentar sobre isso, mas do qual eu consegui me apropriar para ganhar força, né? Porque queira ou não, imagina, empresária com 11 lojas, 2 filhos pequenos, marido, sim, sim, essa daí não vai conseguir dar conta de uma JCI mesmo, né? Então, eu não me sabotei, eu usei isso como força para mim poder, eu disse, agora você vai ver. Agora você vai ver uma mulher, então, né? Tanto que assim, a minha gestão, a gente conseguiu ser a melhor JCI do Brasil e depois foi nas Américas, que foi em Miami, né? A JCI foi reconhecida em 2017 e eu fui a melhor presidente do Brasil. E isso é da força de vontade, é dos valores que a gente tem e também de estar junto com pessoas que são pessoas que compram o mesmo propósito, né? Então, não é que a Lia foi a melhor presidente do Brasil, ou que a JCI, sim, que é o nosso grupo, né? Mas comigo tinham inúmeras pessoas do qual a gente fez uma gestão para chegar a esses resultados, dentre outros prêmios, né? Então, fico muito feliz disso. E uma força motriz foi esse sabotador que não deixei ele me sabotar. Agradeço a ele. Mas é verdade, é que às vezes a gente recebe Sim. uma crítica de alguém e aí você, né, hoje nas redes sociais, a pessoa vai lá, posta um vídeo legal e tal, 100 pessoas comentam positivo, vai lá, uma pessoa comenta negativo e a pessoa desmorona naquilo. Sim. Não, olha para aquilo lá e busca força em cima daquilo, sabe? Né? Bem isso. E assim, no mundo atual agora, né? Como que vocês mantêm o foco, a disciplina com tantas distrações? Como que é para vocês, assim? Quer começar? Posso? Posso? Pode ir. É fácil distrair, né? Mas eu sempre busco novos desafios, sabe? Acho que empreender foi algo que não deixa a gente inquieto. Não fui presidente da JCI, mas fui presidente do Rotary e também fui presidente do Deatec, que é uma associação de empresas de tecnologia, recentemente, acabei de sair em janeiro de 2025, né? Passei o chapéu para outro. Então, liderar líderes é excepcional. É muito bom, né? Tu comentou na primeira pergunta, né? São pessoas que entendem das dificuldades e a coisa realmente acontece. Então, sempre busquei novos desafios. Não ficar na desídia, não ficar lá aguardando a vida me levar, como tem aquela música, né? Sempre buscando o novo, buscando aprender um pouco mais, o conhecimento. E às vezes abrindo alguma outra coisinha ali para se distrair, dando pitaco em outros negócios, né? Gosto muito dessa interação, de poder falar com a galera, falar em público, falar sobre a história, porque às vezes uma pessoa que pega um detalhezinho da tua vida, ela pode pivotar seu negócio, pode evoluir, né, seu negócio. Então eu gosto muito de ajudar,
tá? De uma forma ou de outra, eu acho que eu vim com esse propósito. Um dia eu estava pensando, qual é o meu propósito de vida? É ajudar. De alguma forma, ajudar alguém, pessoas, né? A evoluir, enfim, a evoluir, empreender, seja na família, seja... E eu fui quebrando a cara várias vezes, fui me separando várias vezes, de sócio principalmente, para eu aprender a lidar melhor com isso. Então, nem tudo é mil maravilhas. Sim, a gente quebra a cara, sim, a gente quebra a empresa, sim, a gente tem que encontrar novos caminhos, sabe? Então, eu acho que é difícil ficar inquieto hoje. Sim, É difícil. bacana. E para você, Elia, como... Até me desconcentrei da pergunta aqui com com a resposta da Márcia. Mas, enfim, eu acredito muito numa vida equilibrada, né? Em estado de presença, o que está muito raro e muito difícil Uhum, nos dias atuais, devido à quantidade de informações que a gente tem. Eu não lembro que pesquisa que dizia que uma criança de 7 anos já recebeu mais informações em vida do que o próprio Einstein, né, tinha recebido. Então, assim, como que a gente lida com esse mundo que tudo é urgente, que tudo é rápido? Parece que quanto mais você corre, mais para trás você fica o que você não fez nada, né? Eu não sei se acontece na vida de vocês isso, uhum, ultimamente, essa sensação de que sim, você fez, trabalhou durante o dia, realizou, mas parece que aquilo ali não é suficiente, que você precisa mais e que você precisa mais, que você precisa mais. Então, assim, agora, recentemente, com a ausência do meu pai, eu ficava me questionando, né? Qual que é o nosso propósito na vida? O que é importante de estar? Por que que quando você se ausenta daquilo que você acredita que tu tá ali no automático, o que que é realmente importante? Então, eu acredito muito no estado de presença. Por que uhum, no estado de presença? Se eu estou aqui com vocês, eu estou aqui com vocês, né? exato. É estar com as pessoas, é dar atenção, é ouvir o outro, que tem se tornado raro isso, né? Muito raro. Uhum, Você chega em alguns lugares e você está falando e as pessoas estão no celular, e aí você senta jantar, e eu já brinquei um dia, né? Vamos fazer um grupo aqui? Conversar online? exato, é. Então, eu acredito que hoje ser pessoa, ser humano, vai nos diferenciar da inteligência artificial, e de ter estado de presença, né? E isso traz o equilíbrio na nossa vida. Então, assim, o que eu posso fazer hoje, eu posso. O que eu não posso, não está no meu Paciência. alcance, paciência. Como empreendedor, então, com empresa e demandas que não terminam dia, você tem novos desafios e você depende do teu negócio dar certo, porque você tem muitas famílias que dependem de ti. Como Uhum, que você mantém o equilíbrio para que a empresa também se mantenha o equilíbrio? É. Eu gosto de fazer muito aquela metáfora, eu acho que ela é ideal para os nossos dias, a do avião, né? Então, diz assim, né? Máscaras cairão, e aí você tá aqui eu e o Márcio, e aí vai cair a máscara aqui, então eu queria ajudar o Márcio e esqueço de colocar a máscara em mim. Então, primeiro eu coloco a máscara em mim, depois eu vou ajudar o Márcio. exato. E acho que aí eu entro em equilíbrio, e isso como mãe, como empreendedora, principalmente na questão de mulher, né? Porque a Uhum, gente tem a casa, a gente tem o marido, a gente tem a empresa, daí a gente quer ser empresário, a gente quer ser uma boa mãe. E quando eu tive meus filhos, né? Hoje tão grandes também, 20, 17 anos, a minha mãe, que sempre nos cuidou de nós, ela dizia assim: mas como que você vai fazer? Você vai trabalhar e tal? Daí eu dizia: mãe, quando eu estou com os meus filhos, eu estou com os meus filhos. Se eu ficar em casa o dia inteiro, eu vou ser uma péssima mãe, sabe? Então, eu acho que vem do equilíbrio mesmo, de a gente nos conhecer, que vem de encontro com tudo aquilo que tu vem perguntando, né? uhum, Quanto que a gente se conhece, como que a gente se desenvolve, mas no sentido de que se eu tô bem, se eu tô equilibrada, eu consigo melhorar as relações na minha volta, na minha casa e também na minha empresa, né? Que uhum. não é fácil. Sim, Não não é é. fácil, não tem receita mágica aqui, não tô falando que é fácil. Aham, Mas a gente precisa estar equilibrado para a gente poder estar contribuindo
ao redor da gente. E isso é autoconhecimento. É. E assim, e o que vocês fazem quando algo está estagnado? Pode ser às vezes na empresa ou na vida pessoal, ou em alguma área das nossas vidas, né? Porque às vezes a gente adoraria que todas as áreas estivessem fluindo, né, Sim, mil maravilha, né? perfeitamente. Mas o que vocês fariam, assim, ou fazem, no caso? Eu gosto muito, uso muito a palavra levantar a bunda da cadeira. Uhum. É o momento que tu tem que levantar a bunda da cadeira e ir atrás. Mas também tem uma frase que eu aprendi recentemente, eu gosto de aprender muito, é que se tá estagnado, é porque é para estar estagnado. Às vezes tem coisa que não adianta você ficar empurrando, ou puxando, ou querendo que vá, se não é para ir. Também. Então é um Isso é, esforço isso é desnecessário. sabedoria da maturidade, eu acredito. Então é um esforço desnecessário. Vai chegar o momento daquilo lá acontecer, Sim. Uhum. tá? Então, então tem, é teu instinto. Instinto de pessoa, instinto de empreendedor, instinto de família, enfim, como queiram chamar, depende a ação, né? É o momento certo, você vai saber o momento certo de tomar uma ação, de levantar a bunda na cadeira, ou simplesmente fica ali escutando, vendo, ouvindo e aprendendo. Vai ler um livro. Vai, ler- vai, ver um podcast da JCI. Isso aí. Enfim, porque não é o momento, não Vai adianta plantar querer uma empurrar. árvore, vai ler um livro. É isso, tenho tanta, vou andar de bicicleta, eu gosto de andar de bicicleta, então sábado de manhã eu faço esse esporte que é maravilhoso. Então Uhum. é isso, acho que tem momento para tudo, Sim. né? E Deus destina a gente momentos quando a gente estiver pronto. Então, destinou a ser presidente na JC quando estava pronta. Não Uhum. poderia nem ser antes nem depois. Tinha que ser aquele momento que foi quando você conseguiu todos esses títulos na JC. E parabéns, né? Parabéns. Então era o É. momento certo. Se fosse antes, talvez tu ia dizer não. Ou se fosse depois, não daria certo. Então, é isso. Tudo está encaminhado. Só É. seguir. O que tu traz no agro, a gente pode fazer uma metáfora disso, né? Quando você plantou uma árvore, ela vai dar frutos. Mas aí você vai lá e você quer colher verde aquela fruta. Não adianta, É. entendeu? Você tem que ter a sabedoria de esperar que tudo tem seu tempo, Seu né? tempo. É bíblico isso, né? Isso. Tudo tem seu tempo debaixo da terra. Então, mas isso é a sabedoria da maturidade que eu digo. É. Porque nem sempre foi Não, assim, não nem sei. sempre Não. foi assim. É isso que eu digo assim, eu tenho muito esse equilíbrio no meu esposo, porque eu sou 600 por hora e ele é uma pessoa que tem mais a sabedoria de entender o tempo das coisas. Então ele vem me ensinando, venho aprendendo muito isso dentro das nossas relações como um casal CNPJ, isso que o Márcio falou. Tem coisas que é para ser agora e vai ser agora, e se não deu, tá tudo bem. Entendeu? Espera passar o tempo, que as coisas logo se ajeitam, né? Se é para ir ou se não é para não ir, se ajeita. E quando a gente quer empurrar muito, eu aprendi isso na vida, assim, olha, que tudo que, como eu sempre fui uma pessoa uma mulher muito determinada, aquilo que eu colocava na cabeça, eu tinha que tirar, assim. Então, mas aí eu tinha que colocar muita força em cima daquilo. Então, hoje, quando eu percebo que eu tô colocando muita força para aquilo acontecer e tá dando errado e não tá indo, opa, viu? Espera. Espera, para, ou não é para ser, né? Ou tem que esperar. Tem que Uhum. esperar um É pouco, isso aí. né? Então, acho que é sabedoria da maturidade mesmo. É. E essa parte de evolução contínua, né? Como algumas coisas até vocês já mencionaram, assim, mas quais ferramentas, livros ou práticas, né, vocês recomendam para quem busca se desenvolver? Então, uma dica aqui para quem estiver ouvindo. Primeiras damas dessa vez. Vou deixar. Eu acredito primeiramente no universo da JCI, que para se desenvolver as pessoas precisam se envolver, como dizia na JCI. Então, dentro de tudo que eu me propus dentro da JCI, eu me dediquei para poder aprender diferente, como eu mesmo mencionei, né? Fazer coisas diferentes daquilo que eu tinha habilidade. Eh, Dentro da minha vida, teve vários marcos, né? Como o Empretec, que o Márcio falou, como o próprio Enneagrama, no qual eu estudo muito. Então, referenciar um livro, uma coisa, eu te diria que
Tem um livro que hoje que é do porquê. Agora eu não vou lembrar o nome do livro lá, sabe? Que eu acho que casa muito com o propósito, com a essência, né? Simon É, Sinek? acho que é. Aham. Por quê? O porquê. É isso Simon aí. Sinek. Então, assim, entender o porquê que a gente está aqui na Terra, o porquê que a gente todo dia faz o que faz, o porquê que eu tenho uma empresa, o porquê que eu participo da JCI, qual é o motivo, né? Qual é o motivo pelo qual eu faço? Daí tu sai do automático, Sim. tu vive o estado de presença, que é aquilo que eu tava explicando, e você realmente traz a vida com propósito, sabe? Acho que Uhum. hoje, se tem um livro que me marca, é esse, né? É o livro do propósito, né? Do porquê. Vou até, enquanto o Márcio fala, que vou procurar ele aqui para Deve depois ser do Simon indicar. Sinek. Mas eu Deve acredito que ser. sim. É muito bom. Para Bom, você, Márcio. eu nunca, assim, sugeri livro ou ferramenta, porque eu acho que todo livro tem seu momento, né, para você ler. É, claro, hoje acho que não tem mais como fugir do que a tecnologia está trazendo, né, que é a própria IA, né? A IA ela está aí para realmente pivotar muitas coisas, inclusive minha apresentação. Eu tenho uma apresentação que eu faço quando me convidam nas faculdades para falar sobre empreendedorismo. Eu falo da Amo e falo que a minha jornada pivotou muito quando eu comecei a trabalhar com a Amo, né, eu trabalhava numa empresa, ainda sou sócio, mas tomar no conselho, uma empresa com crescimento orgânico, para chegar a montar uma startup, que é aquela loucura, né, do dia a dia, que você só pensa em como escalar absurdamente, né? Então foi ali que começou realmente um mundo novo de empreendedorismo. E tem uma parte na apresentação que eu coloco lá que eu sou contra ao eu empresa, porque lá em 1900 e alguma coisa, 92, se não me engano, eu quebrei uma empresa, era uma ervateira, né? Meu tio e meu pai, onde eu lá ajudava a comprar, eu cortava as folhas, socava, fazia, vendia, cobrava. Então, praticamente a empresa era eu, né? E fui convidado para aquilo, só que eu não entendia muito de negócio naquela época. Então, a empresa, infelizmente, também não pude dar os bons conselhos e acabou quebrando. E eu falei que não montem eu empresa. É bom sempre ter um sócio, seja um marido, seja alguém, pelo menos para chorar, né? Para ter um ombro para chorar, né? Só que eu falei, eu não vou tirar esse slide, porque com a IA agora, já estamos aí, talvez no ano que vem já vai ter pessoa física unicórnio trabalhando com a IA. Olha que Uhum. louco isso. Então, assim, eu não vou tirar isso aqui para relembrar que até um PowerPoint a gente pode pivotar. Até uma ideia a gente pode pivotar. Mas o mais importante, eu acho, de um livro, participar de um workshop, de uma palestra, ouvir um podcast, participar da CN, né? Uhum. É ir com a cabeça bem aberta. Ler com a cabeça bem aberta. Escutar com a cabeça bem aberta. E ver o que daquilo você consegue usar para si, ou no seu negócio, ou na sua família. Se você vai com aquela mente assim que não suga nada, que isso não é para mim, não, tá falando baboseira, não vá. Não leia, não escuta, tá? Agora, o momento que você for com a cabeça como esponja, que é o que a juventude, alguns jovens têm hoje, né? De absorver o conhecimento, transformar para o teu negócio, para a tua vida, e aí sim tomar novas ações, aí você pode ler qualquer livro, você pode ouvir qualquer workshop, você pode ouvir qualquer palestra. Alguma coisinha você vai pegar e vai usar na sua vida, em qualquer setor. Enfim, então é por isso que eu não gosto de indicar livro, porque todos Sim. eles têm alguma coisa de benéfica para todo mundo. Muito bom, muito bom. Isso fez me lembrar quando eu participei dos debates na JCI. Era legal. Era muito bacana, porque às vezes a gente ia focado só na tua verdade, no que na bandeira que talvez tu levantava, e quando tu era oposição àquilo e tu tinha que defender aquilo, então tu dava um 360 e tu via que no outro lado também fazia sentido, né? Sim. Então, isso como ajudou a ampliar a visão e também isso leva daí para o mundo ali fora, né? Ali eu falo, na JCI a gente é permitido errar, é permitido aprender, então
como isso é importante para nós, né? A gente se desafiar a isso e ter essa experiência. Então, eu sou muito grata também a JCI por isso. Eu tive essa mesma sensação contigo nos debates, assim, como eu falei, né, que eu era muito determinada e colocava um ponto de vista na cabeça e ninguém tirava, e aí quando eu comecei a perceber assim, poxa, mas tem um outro lado, tem uma outra É, versão daquilo que talvez eu condeno, ou daquilo que, vamos lá, vamos defender a legalização da maconha, vamos defender o aborto, aí você tem que sim, defender que o aborto é legal, Isso. e você nessa roupagem, né, nesse ponto de vista diferente que você não concorda, e você vê que ele também tem coisas positivas e não só coisas negativas. É. é. Então, os debates realmente assim, eles abrem muito, muito a mente. E a gente foi debater nas Américas, né? A gente foi em Cochabamba, na Bolívia, em Uau! time Morei lá, fazer sabia? debate. Em Morei lá. Cochabamba? Nossa, não acredito. Morei, Mas que morei. Cochabamba, Palma de Mallorca, morei lá. Nossa. Bolívia presente no podcast hoje. Uau! Vai de experiência. Eu acredito assim ó, que o público de JCI tem muito para se desenvolver dentro da organização, sabe? Sim. Mas para isso, vou aproveitar um insight aí que no fim de semana assistindo o Startup Summit, né, do Agro, fui lá assistir. Eu diria que assim, ó, o companheiro JCI, o membro JCI, ele precisa parar de romantizar desromantizar, digamos assim, o voluntariado, né? Eu vou lá, eu ouço muito isso ultimamente, assim, de jovens que hoje eu tô fora, o Márcio também tá fora, mas de pessoas que participam, e o legal é toda essa virada de gerações, né, que vem projetos diferentes, mas o desromantizar o voluntariado no sentido de que o voluntariado, ele também presume responsabilidade e engajamento. Então, assim, eu vou lá na JCI ajudar eventualmente quando eu tiver vontade ou quando eu achar que aquele projeto é legal. Sim, você vai se desenvolver só isso. Aquele tanto de parcela que você está dando ali do voluntariado, né? Agora, se você efetivamente liderar um projeto, né? Eu liderei oratória nas escolas, né? Se você assumir uma presidência, se você assumir uma coordenação, se você assumir uma diretoria, se você fizer parte de algo que você efetivamente vai ter que sair da zona de conforto e você vai ter que dedicar teu tempo para aquilo, liderar pessoas, que lugar, me diga, que escola, que lugar tem fora de JCI? Eu não encontrei, sinceramente, eu não encontrei. Que se desenvolve tanto quanto se desenvolve dentro de JCI, tanto de liderança, quanto de oratória, quanto de debate. Olha quantas pessoas que a gente encontra hoje que já saíram. Olha, tá aqui o Márcio, empreendedor, tá aqui a Eli, empreendedora. Então, assim, tem gente na política, tem gente no esporte, tem gente na sociedade, mas para isso precisa desromantizar um pouco o voluntariado, no sentido de que eu preciso me doar sim, sabe? Não é lá doar aquela parcelinha de tempo que eu só tenho restando quando me interessa, e sim se engajar na organização para, junto com o propósito dela, fazer o que a JCI propõe, né? Que é levar uma mudança positiva para a sociedade. Então, e muita gente vai buscar fora o que tem dentro, né? Porque justamente às vezes não entende que nós estamos falando aqui da área individual, mas tem o empreendedorismo, né? Tem a internacionalização. Então tá aí vindo uma CN aqui dentro de Chapecó, na qual os membros têm a oportunidade de conhecer pessoas de todo o Brasil, né? Se conectar com empreendedores, fazer negócios, ter relacionamentos, né? Tem o quinto campo da JCI também, né? Nesse mundo jovem. Mas é isso, sabe? Eu, quando fui voluntária, eu me dedicava daquilo assim, ó, como se fosse meu, como se fosse meu propósito. Só assim eu vou me desenvolver. É. E, assim, como o desenvolvimento individual, ele impacta a forma como vocês lideram? Ah, Bom, acho que quando você tem bom conhecimento, né, você consegue retribuir. Você consegue devolver para a sociedade, para outro empresário, para outro, enfim, outra pessoa, algo daquele seu conhecimento. Então, como eu comentei no início, não é importante você ter todo o conhecimento, mas sim um conhecimento mais sintético, mas saber, porque todo mundo tem dor, todo mundo tem objeção, e todo mundo precisa daquele ombro amigo ou daquela palavra
para sair de uma certa dificuldade. Né? Recentemente eu tive já com alguns empresários do setor de tecnologia, onde eles veem em mim essa liderança, essa pessoa que pode dar, retribuir, que pode entregar algo mais. Eu fico muito feliz com isso. Apesar que eu sei que não é tudo isso. mas eu fico muito feliz porque, de alguma forma, toda essa experiência que a gente teve das associações, das empresas, nos fez, né? Estamos fazendo a coisa certa. Estamos fazendo a coisa certa que alguém está olhando, né? Então, eu gosto muito de usar o exemplo, né? Que você está lá perto de um lago. Aquele lago está limpinho, né? Está paradinho. Então, o conhecimento são as pedras. Então, você joga uma pedra no lago, aquela ondinha gera e vai criando aquele círculo e vai. Joga outro conhecimento, joga outro conhecimento, joga outro. Quando é que acontece aquela onda que bate lá, ela começa a voltar. E volta para quem? Volta para você. Então, tudo que você puder atribuir, ensinar, ajudar, cooperar, um dia volta. Não se sabe como, mas volta. Né? Então, eu acho que essa é o melhor do conhecimento. Ter essa condição de ajudar alguém e depois receber de volta. Bacana. E para você, Elia? Profundo, né, Márcia? Muito. Devaguei aqui no pensamento do Márcio. Repete a pergunta aí, Regi. Sim. Como o desenvolvimento individual impacta a forma como você lidera, né? Pode ser liderando na tua empresa, ou liderando na sociedade em geral, ou até mesmo na família, né? Com a família. Então aqui eu acredito que posso trazer muita experiência da minha própria evolução no Enneagrama, né? O conhecimento individual, eu me conhecendo, hoje eu me conheço, eu diria que hoje eu sou uma pessoa que me conheço, eu conheço minhas habilidades, conheço minhas vulnerabilidades. Então, hoje eu entendo quando eu estou estressada, hoje eu entendo quando eu não tenho habilidade para aquilo, como eu brincava aqui, né? No começo falava. Eu, como números, eu sou uma pessoa que adora pessoas, né? Sou ótima em pessoas. Como números, eu sou ótima em pessoas. Sim. Então, eu aprendi a não sofrer com aquilo que eu não sei. E sim entender quem sabe melhor daquilo do que eu, para que essa pessoa possa contribuir. E eu acredito que isso vem no nosso bem-estar e o nosso equilíbrio de vida. Então, se eu sei que eu sou ótima, hoje assim, eu sei que eu sou ótima em estratégia, eu sei que eu sou ótima em pessoas, eu sei que eu sou ótima em liderança, em gestão. É nisso, é aquilo que eu faço, sem esforço. E aquilo que eu faço quando eu não vejo o tempo passar, tipo aqui, eu não sei nem quantas horas passou, mas a gente adora falar, dessas coisas. Acho que tá muito bem, vai dar uns 2 podcasts, no mínimo. A gente tá falando, né? Então, assim, isso que enche o nosso coração quer dizer que tá linkado com o nosso propósito. E aí eu achei aqui o nome, Comece pelo Porquê. Comece pelo porquê. Mas é o Comece Simon. pelo porquê. É o Simon, sim. Então, vocês- É o Simon Sinek. Sinek. E é uma referência, assim, que eu levo como Muito um livro de vida. Qualquer negócio tem que. A primeira pergunta é o porquê. O porquê. Mas não é Que é o só nos propósito. negócios. Não é só nos negócios. Né? Por que eu estou aqui essa noite? Por que eu me envolvo na JCI? Por que eu sou empresária? Por que minha empresa existe? E a partir disso, a gente consegue ter ações que são leves, né? Então, eu acredito que o autoconhecimento, ele me traz isso, ele me traz a perspectiva de eu ter entendimento daquilo que eu sei, daquilo que eu não sei, e não sofrer com aquilo que eu não sei. E, enfim, ter pessoas ao meu lado que tenham habilidades que possam contribuir. Então, nesse mundo hoje, dentro da nossa empresa lá do agro, eu gosto muito de construir junto com as pessoas. Porque se eu entendo, e eu gosto de ter pessoas melhores que eu. Então, as pessoas que a gente contrata lá, eu quero pessoas muito melhores que eu. Que é para que elas venham trazer dentro da empresa, dentro do nosso negócio, coisas que eu não consigo enxergar, coisas que eu não tenho total habilidade. Então, nesse sentido, eu acredito que e inclusive na diferença das pessoas. Porque muito se vê hoje, eu quero a Regi perto de mim, porque a Regi pensa igual a mim, porque a Regi é igual a mim. E se eu tiver eu e a Regi todos iguais, nós pensando todos iguais, para onde vai o negócio? Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, exatamente. Né? Então, hoje eu tenho minha... Para divertir, né?
diversificar, divergir, que graça Eu que tem. tenho que ter aquela pessoa que é mais prudente, que ela olha mais para a segurança, que ela olha para os riscos. Eu tenho que ter aquela pessoa que ela é mais sonhadora, que ela é mais criativa. Eu preciso ter aquela Sim. pessoa que é mais estratégica. Eu preciso ter aquela pessoa que, sabe, pensa fora da caixa. Vai divergir de tudo, porque ela vai fazer você pensar 2 vezes antes de criar alguma. Como é que eu consigo convencê-la? E aí tu pode já amarrar todas as objeções antes mesmo da ação acontecer, né? Exatamente. Então, É isso aí. gosto de me cercar de pessoas que pensem diferente de mim, que façam contrapontos, É. né? Aprendi na vida que um contraponto você tem que olhar para ele, se você vai aceitar ou não é outro papo, É. né? É, Sim. porque daqui a pouco a pessoa que vem te falar, ela não tem aquela maturidade para vir te falar É, aquilo todo conhecimento, né? e tá todo conhecimento e tá tudo bem, mas me cercar de boas pessoas, que a partir disso a gente cria Verdade. times fortes. E eu vejo que cria também coragem, às vezes, para, sim, assumir a presidência da, É, né, novos exemplo, voos. novos voos. Então, isso, ao que diverge de nós, assim, fala que às vezes é o nosso maior mestre, né? Então, o que eu posso aprender com aquela pessoa, ou o que eu ainda não me permiti olhar, ou que oportunidade essa pessoa, né, tá me passando para que eu veja com outro olhar tal situação. Então, é agradecer, né? É. Tem algo assim que é muito profundo e quando você olha assim, eu olho pro Márcio e não gosto do jeito dele. Não, o Márcio, ele é muito folgado, ele é um cara que, assim, vou falar, e aí, aquilo que eu não gosto no Márcio, tá aí a minha maior evolução, porque a gente é diferente. Sim. Né? Então, assim, eu olho para o meu esposo, que ele. Não vou falar dele, né? Mas assim, digamos assim, lá em casa, eu olho para o meu esposo é aquele cara que gosta de ficar sentado no sofá enquanto eu tô lá ralando, querendo ajeitar tudo, né? Mulher, dar conta da casa e tal. Aquilo que eu tô olhando e condenando nele, com certeza é aonde está a minha maior área de desenvolvimento. Então, eu falo muito isso dentro das lideranças, porque vamos pegar assim setores distintos que têm conflitos, que olham totalmente diferentes, mais operacionais, mais criativos, né? Os embates dentro da empresa, É. marketing financeiro, né? Comercial, Produto. produto, né? Então, assim, são pessoas que pensam diferentes, mas eles têm complementariedades. Então, olha para aquilo quando você tem um atrito, para aquilo que o outro está fazendo que você não gosta, porque é ali que está maior tua evolução. Tua maior evolução está naquilo que você olha para o outro e você condena de certa forma, sabe? Sim. E se vocês pudessem, assim, deixar um conselho para quem quer começar a investir em autoconhecimento, qual seria? Vou na tua. Hum. Eu diria que um conselho é bem amplo isso, né? Depende da jornada de autoconhecimento de cada um e da evolução de cada um. Então, não teria um conselho apenas, Regi. Acho que as pessoas precisam se desafiar hoje em dia, precisam acreditar em si, porque nesse mundo que a gente vive hoje, você se espelha demais em coisas que não são reais, na vida do outro que não é real, naquele influenciador que fala Perfeito. e que na vida real tu vai ver o cara é o CEO da empresa, não sei o que lá, com nomes estranhos, tu vai ver o cara não tem nada. Né, inventou lá uma pequena empresa, deu um nome bonito e aquele merchan lá, e tu no dia a dia ralando, fazendo uma indústria com um monte de funcionários, né, trabalhando há tantos anos, e aí você não fala disso, você não expõe disso. E então eu aprendi que a gente precisa falar daquilo também que a gente faz, falar daquilo que a gente faz bem, sabe? Não de menos e nem de mais, sabe? Mas a gente precisa fazer o que a gente tá fazendo aqui, Sim, precisa. né? A gente Porque aprende, né? Quanto eu aprendi já hoje. Nossa. principalmente com congruência, né, Márcio? Tô falando de algo que é meu, tô falando de vivências, o Márcio tá falando de vivências. Se você for falar aqui, você tem as tuas vivências Sim. dentro do teu mercado imobiliário. Eu acho que a congruência do que você faz e fala, para mim, é algo assim muito valioso, sabe?
que eu não, que tem se perdido, eu vou te dizer assim, né? Em virtude de toda essa aceleração do meio digital aí. Então, eu aprendi a não olhar para tudo que eu acho maior ou mais bonito e me diminuir, e sim pensar que eu sou uma pessoa única, né, que tenho habilidades, que tenho virtudes e tenho defeitos e que vou fazer as coisas no meu tempo e tá tudo bem, sabe? Mas que aquilo que eu fizer, eu vou fazer do meu jeito único, sabe? Então, é nesse sentido que eu acredito que não é um conselho, pode ser um conselho, então já Não, tá. deu um Eu só assino conselho. embaixo, pode ser, né? Não, Sim. perfeito. Eu acho que é isso mesmo, assino embaixo. Complemento, só que busque autoconhecimento para sua própria felicidade, não felicidade dos outros, né? Acho que foram dados vários exemplos aqui, né? Sim. Viva o presente, esqueça o passado que já passou, o futuro não existe, não é? Eu acho que é por aí. Acho que é importante ser feliz nessa vida, né? Sim. Pivote sua vida, pivote sua carreira, se for necessário. Já fiz várias vezes isso e não me arrependo de absolutamente nada. Eu vejo que esse é meu caminho, né? E participe disso, participe de ações como essa, porque eu acho que aqui é que se aprende. Cada palavra que sai das nossas bocas é um novo aprendizado para nós, né? É a gente mesmo falando aquilo que a gente é, de coração mesmo. Não porque amo, tá? Não é propaganda. Ó. Mas é do coração, é aquilo que a gente sente. Eu acho que isso é legal. Fale aquilo que você sente, né? Não invente nada, não enrole nada. Se é ruim, pode falar, não tem problema nenhum. Se errou, como a gente já comentou, diversos erros na vida, né? Sim. Faz parte errar, porque a gente é humano e vai errar muito ainda, mas seja feliz. Acho que esse é o principal. Sim, é. E eu ia até falar para vocês deixarem uma mensagem final, talvez se quem participou de algum evento da JCI ou de uma convenção nacional também, de fazer um convite para as pessoas que ainda talvez estão definindo, com dúvida se vem para Chapecó ou não. Então, quem quer começar? Eu diria para quem ouve e chegou até o final, que nem isso as pessoas mais têm paciência de chegar até o final, né? Se Então, um quem chegou até chegou o ao final, ele tá final, feliz. tá tudo bem. Mas E é você! Mas se o que a gente falou aqui, seja qualquer parte, e foi importante, a gente já fica feliz, né? Tá contribuindo para a vida. Eu acredito que dentro da JCI, a gente consegue entender o que é JCI quando a gente sai da nossa OL e vai para um evento regional, vai para a convenção nacional. Então, Chapecó tem um histórico lindo ali de recebimento, de Chapecó é desenvolvimento excepcional. de todas as convenções. Acredito que tu participou, Nossa. das que eu participei. E só vai entender realmente o que é JCI quando se propor a vir uma convenção. Então, se tem dúvida, né, não tenha dúvida, vem participar, vem conhecer os companheiros da JCI Chapecó, venha conhecer Chapecó, toda a sua pujança. Chapecó é referência nacional dentro da JCI, então tem muita coisa aí para se desenvolver, para transformar isso em liderança, que depois pode ser devolvida para a sociedade, porque no fim o propósito é isso, né? É a gente se desenvolver. O que nos diferencia de JCI, eu vou falar porque eu me sinto JCI, uma vez JCI, sempre JCI, companheiro. né? Então, assim, eu desenvolvo e eu levo isso para os meus negócios, para minha família e para a sociedade. Então, levar para a sociedade também pode ser dentro de todos os setores que imaginar, ou no conhecimento individual, ou, enfim, nas áreas que forem oportunos, né? Então, vem para Chapecó. Isso aí. Bom, Chapecó é uma grande realizadora de eventos, né? Temos aí feiras, temos inclusive Feira Desbravale, enfim, e outras feiras. Porque tudo isso é feito por pessoas que amam o que fazem. E não tenho dúvida nenhuma que a CN aqui de Chapecó não vai ser diferente. A gente vê, já tem vários amigos, né, que estão perdendo o cabelo para fazer realmente um evento maravilhoso. Então, melhor vai estar aqui em Chapecó. Vem, não vai se arrepender de forma alguma. Vai sair muito feliz, com muito insight, com muita novidade, né? Tem spoiler que eu não posso falar, não é verdade isso? Tem novidade. Ó, não posso falar, porque eu fiquei sabendo hoje também. Surpresa, né? Uma surpresa maravilhosa que vai acontecer. Eu acho que nenhuma CN aconteceu isso. Nenhuma CN aconteceu isso. Não. Tem que vir pra Chapecó.
Tem que vir para Chapecó, vem que você vai ficar maravilhado com a nossa cidade, com as pessoas daqui. E só tem um probleminha, muitos vão querer ficar. Mas será de bom grado, será muito bem abraçado, né, pela JCI, pelos chapecoenses. Então vem que vai ser maravilhoso. E esse spoiler é só para quem vir na festa dos municípios, né? Então é algo que só quem estiver lá é que vai saber. E além das trilhas de conhecimento, que é empreendedorismo, liderança e autodesenvolvimento, na parte do bem-estar, a qual eu estou liderando, ali vai ter um momento também, o Espaço Zen, o Espaço Eco7 também, que eles são nossos patrocinadores também. Ali vai ter um momento que vai ter aulas de yoga e também de meditação, que é para trazer o momento presente, que foi também, né, o que foi falado aqui nesse podcast. Então, como isso também vai ser importante, você também se permitir ter essa experiência. Então, está convidado a vir para Chapecó e também está convidado a assistir os demais episódios. Até mais. Tchau, tchau.